O relógio da memória às vezes soa como um sino distante, ecoando por corredores do tempo que há muito deixamos para trás. Em 1924, a vida pulsava em um ritmo que hoje parece pertencer a outro mundo. Imagine-se, hipoteticamente, se uma fenda do tecido espaço-tempo se abre diante de você e, sem hesitar, curioso e corajoso, você decide atravessar essa fenda e explorar o que havia do outro lado. Chegando lá, você se depara com um mundo completamente diferente. As ruas de paralelepípedo estavam repletas de pessoas vestindo trajes elegantes da época, carros antigos passando pelas ruas, enquanto mascates vendiam seus produtos nas calçadas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a embarcar comigo nessa viagem há 100 anos atrás, ao ano de 1924. Em 1924, o Brasil vivenciava um período turbulento de sua história. O país encontrava-se sob o governo de Arthur Bernardes, enfrentando desafios políticos, sociais e econômicos. A década de 20 foi marcada por movimentos tenentistas, que contestavam o poder central e clamavam por mudanças políticas e sociais. Nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, então capital do país, a cultura estava em efervescência, com o surgimento de movimentos artísticos e literários como o modernismo, que trouxeram novas ideias e questionamentos. O carnaval já era uma festa popular, embora ainda não tão grandiosa como nos anos seguintes. No campo, a economia brasileira ainda era fortemente baseada na produção agrícola, com destaque para o café, principal produto de exportação na época. As relações de trabalho eram marcadas pela exploração e desigualdade, com condições precárias para muitos trabalhadores rurais. A educação e a saúde pública enfrentavam desafios, com poucos investimentos e acesso restrito para grande parte da população. A industrialização estava no começo, mas ainda de forma incipiente, concentrada principalmente em algumas regiões do país. E agora vamos conhecer alguns fatos que marcaram o Brasil e o mundo. No dia 26 de janeiro, a cidade de Petrogrado passa a se chamar Leningrado, que atualmente é São Petersburgo. Falando ainda sobre a União Soviética, no dia 31 de janeiro era aprovada a Constituição, desenvolvida no governo Vladimir Lenin. No dia 1º de fevereiro, o Reino Unido reconhecia a União Soviética como Estado. No dia 6 de abril, os fascistas venciam as eleições legislativas na Itália. No dia 4 de maio, acontecia a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924, na cidade de Paris, França. No dia 4 de maio, a Mercedes-Benz era formada pela fusão das empresas de propriedade de Gottlieb Daimler e Karl Benz. No dia 5 de julho, acontecia a Revolta Paulista de 1924, onde militares paulistas organizaram um levante para depor o presidente Arthur Bernardes, que culminou no tenentismo. No dia 23 de julho, acontecia a Comuna de Manaus, onde militares se rebelaram contra o governo federal, tomando a cidade de Manaus por um mês, outro evento que fez parte do tenentismo. No dia 28 de outubro, Luiz Carlos Prestes liderava um grupo de militares rebeldes em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, dando início à Coluna Prestes, movimento também ligado ao tenentismo. No dia 30 de dezembro, o astrônomo americano Edwin Hubble anuncia que Andrômeda, anteriormente considerada uma nebulosa, era na verdade outra galáxia, que a Via Láctea é apenas uma de muitas galáxias desse tipo no universo. Foi também em 1924 que acontecia a resposta histórica do Vasco da Gama. Depois de atropelar os adversários no ano anterior, em 1924 o Vasco já era o inimigo número 1 das demais torcidas cariocas, um rival a ser batido de qualquer maneira. E já que era difícil batê-lo em campo, os dirigentes dos clubes rivais resolveram investigar as atividades profissionais e sociais dos camisas negras, uma vez que o futebol ainda era armador e os jogadores não podiam receber salário por praticar o esporte, um verdadeiro golpe para tirar o Vasco das disputas. Na verdade, o que não agradava os adversários era a origem daqueles jogadores,
um time formado por negros, mulatos e operários, arrebanhados nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro. Depois de esgotadas todas as possibilidades de tirar o Vasco da disputa, por intermédio do regulamento da Liga Metropolitana, os adversários apelaram para a criação de uma nova entidade, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, e recusaram a inscrição dos vascaínos. Segundo os dirigentes adversários, o time cruzmaltino é formado por atletas de profissão duvidosa e o clube não contava com o estádio em boas condições. Nesse contexto, a associação solicitou ao Vasco que excluísse 12 dos seus jogadores da competição que, por coincidência, eram todos negros e operários. O Vasco recusou a proposta prontamente e, através de uma carta histórica redigida por José Augusto Prestes, então presidente vascaíno, mostrou sua total indignação à discriminação racial. Abre aspas. Estamos certos de que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar, ao desejo de filiar-se à associação, algum dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Fecha aspas. Nesse dia histórico, o futebol brasileiro começou a ser do povo, começou a forjar a tolerância, traço fundamental da cultura brasileira, que possibilitou a diversidade e a riqueza racial e cultural que vivenciamos hoje. No ano de 1923 começou a ser possível reconhecermos Pelé, Garrincha, Didi, Barbosa, Romário e tantos outros que brilharam nos nossos gramados. Você sabia que a moeda vigente no Brasil na época era os réis? Pois é, cada 100 réis era equivalente a um tostão. Daí aquela célebre frase, não vale um tostão, porque na verdade o tostão não valia grande coisa. Para você ter uma ideia, 100 réis, como já vimos era equivalente a um tostão, você comprava somente um cacho de banana. A população brasileira da época era de aproximadamente 30 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, atualmente o estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Destes 30 milhões de habitantes, 50,4% eram formados por homens e 49,6% formados por mulheres. A expectativa de vida do brasileiro era de 34,5 anos. Olha que diferença para hoje, que já supera os 75 anos. A cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, era a única do país com mais de 1 milhão de habitantes. Vamos falar agora um pouco sobre a história do carro no Brasil. O automóvel sempre presente na vida do brasileiro, pelo menos desde as primeiras montadoras que chegaram no país no século XX, que foi a Ford e a Chevrolet. Antes disso, o primeiro carro motorizado que chegou no Brasil foi em 1891, no Porto de Santos, e era um Peugeot Type 3. Foi o primeiro carro a rodar no Brasil, importado pelo inventor do avião Santos Dumont. Mais tarde, outro modelo chegou a São Paulo, trazido pela família do fundador da Polícia Militar Paulista, Tobias de Aguiar, e no Rio de Janeiro, encomendado pelo jornalista José do Patrocínio. Porém, não foram esses o primeiro carro emplacado no país. A placa número 1 foi a do Conde Francisco Matarazzo, em 1903. A primeira montadora a se estabelecer no Brasil foi a Ford, em 1919, ano em que iniciou a montagem do seu modelo T, o famoso Ford Bigode. Já em 1925 foi a General Motors. Entretanto, essas duas empresas faziam apenas a montagem dos veículos que eram fabricados nos Estados Unidos e montados através do sistema CKD no Brasil. Daí que hoje em dia chamamos as empresas, em vez de fábricas de automóveis, de montadoras. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, se vocês ainda não curtiram, não esqueçam de deixar seu like. Compartilhe com seus amigos.
Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, por obséquio, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!